Olá, aluno! Sou Sandra Nascimento e no vídeo de hoje falaremos sobre as atividades complementares. Bem, as atividades complementares fazem parte da grade curricular de todos os cursos da Unip Interativa. São atividades obrigatórias, são consideradas um complemento às atividades didático-pedagógicas desenvolvidas ao longo do curso, relacionadas à ampliação da formação acadêmica, profissional e social. Então, por serem atividades obrigatórias em sua grade curricular, você precisa realizá-las para concluir o seu curso. Além de, claro, trazer uma gama de questões que vão agregar na sua formação. Bem, quais os objetivos gerais das atividades complementares? Complementar a sua formação profissional, cultural e cívica, despertar o seu interesse, aluno, para temas sociais, ambientais e culturais. Então, por vezes, na cidade em que você mora ou em alguma viagem que você fizer, você terá um olhar diferenciado às atividades que você costumeiramente já realizava. Só que com um olhar voltado para as questões que você está estudando no curso que você escolheu aqui na universidade. Auxilia também o aluno na identificação e na resolução de problemas com uma visão mais ética e mais humanista. Incentiva o aluno a participação de projetos e ações sociais. Bom, vimos que as atividades complementares são obrigatórias e são de suma importância. Agora falaremos sobre vários tipos de atividades que você pode realizar. Você pode realizar como atividade complementar palestras web via internet, que computam 5 horas. Então, o que são essas palestras? São palestras que você vai assistir via internet, porém fora do ambiente acadêmico. O que você vai utilizar como comprovante dessa atividade é o print screen da tela inicial de exibição dessa palestra, porém precisa constar o título da palestra, o nome do palestrante, para que seja válida. Você pode utilizar também palestras da TV Web, ou seja, aquelas palestras que ficam localizadas no seu ambiente virtual de aprendizagem, lá no seu AVA. Então, aqui temos o caminho, AVA, conteúdos acadêmicos, comunidades, interação e comunicação, Unip Interativa, palestra. Lá você terá uma gama de palestras que você pode escolher algumas para utilizar como atividade complementar. Nesse caso, você também utiliza como comprovante o print screen da tela, contendo o título da palestra e o nome do palestrante. Temos também a opção palestra, que é aquela palestra ao vivo no polo de apoio presencial, que nesse caso computam 10 horas. Então, o que acontece? Você tem uma data previamente agendada, que haverá essa palestra no seu polo, você indo até o polo, assiste a palestra, o polo, por sua vez, emite um certificado, entrega a você e você utiliza esse certificado como comprovante da sua palestra presencial. Temos também as visitas técnicas, que computam 10 horas. Essas visitas, elas priorizam a questão, um olhar administrativo ou da estrutura do ambiente que você vai visitar, que pode ser um museu, pode ser uma empresa, pode ser uma instituição, só que nesse caso, como é uma visita técnica, essa atividade será feita através de um olhar mais técnico, como falamos anteriormente. E você utilizará como comprovante, nesse caso, uma declaração da instituição em que você visitou, ou a empresa, ou o museu, num papel timbrado, datado, assinado e carimbado pelo responsável desse setor na instituição. Temos também a opção atividades científicas, que computam 10 horas também. Então, o que serão consideradas atividades científicas? Toda vez que você participar de um congresso, um seminário
ou uma palestra fora da universidade, alguns encontros, jornadas, defesa de dissertação e tese. Então, todas essas atividades você pode utilizar como atividade científica. E o que você usa como comprovante neste caso? Você vai precisar do crachá com identificação, o nome do evento, o local e a data para que comprove a sua participação. Temos também o caso de atividades esportivas, que computam 10 horas. O que são essas atividades esportivas? São atividades que você tem que efetivamente ter participado da atividade e não simplesmente assistido. Então, participação em cursos de dança, artes marciais, natação, academia, incluindo todas as atividades da academia, jogos, torneios e maratonas, desde que sejam comprovados. Então, o que você vai utilizar como comprovante neste caso? Uma declaração em papel timbrado, datado, assinado e carimbado pela instituição, pelo local onde você realizou essas atividades esportivas. Então, como dito anteriormente, essas atividades esportivas assistidas não serão consideradas como atividades esportivas. Temos também as atividades culturais, que computam 10 horas também. O que seriam essas atividades culturais? É quando você assiste um filme, que pode ser um acervo próprio ou pode ser assistir o filme no cinema, quando você vai ao teatro, a shows, a feiras, eventos em geral, exposições, patrimônios culturais, cidades históricas, museus, memoriais e etc. Então, aqui temos alguns exemplos do que pode ser utilizado como atividade cultural. Porém, na cidade onde você mora ou uma viagem que você fizer, alguma atividade que seja correlacionada a esses exemplos que citamos, você pode utilizar também como atividade cultural. Entretanto, existem alguns pormenores para que você utilize o comprovante. Então, para cinema, teatro, shows, museus, patrimônios culturais e cidades históricas, você precisa utilizar como comprovante o ingresso. No caso de filmes de locadora, você utiliza como comprovante aquele comprovante de locação que você recebe na locadora assim que loca um filme. No caso de acervo próprio ou assistido via internet, você vai printar a capa do filme. E aí você utiliza essa capa do filme como comprovante da atividade cultural. Temos aqui a atividade que é o patrimônio cultural, que computam 10 horas. O que seria esse patrimônio cultural? É quando você visita, faz visitas a monumentos históricos, obras de arte, obeliscos, esculturas, conjuntos arquitetônicos históricos e alguns outros locais que sejam também correlacionados a esses exemplos que demos. Neste caso, o que você pode utilizar como comprovante? Você pode utilizar o ingresso ou você pode utilizar uma declaração em papel timbrado, datado, assinado e carimbado, ou na ausência desses comprovantes, você pode tirar uma fotografia ao lado do monumento e encaminhar como comprovante. Porém, para que essa fotografia seja devidamente aceita e validada, ela precisa estar datada. Então, atente-se a essa questão. Aí temos as atividades assistenciais, que computam 10 horas. São atividades prestadas a entidades como voluntariado. Então, como o próprio nome diz, é uma atividade que você vai fazer de maneira voluntária. O que é utilizado como comprovante neste caso? Você vai utilizar uma declaração em papel timbrado, datado, assinado e carimbado. No caso de doações de dinheiro ou de roupas ou algum outro tipo de doação,
só serão aceitas como atividade complementar essas atividades assistenciais se a atividade não tiver nenhum outro interesse que não só o voluntariado. Então, só serão aceitas se houver desenvolvimento de alguma atividade por parte do aluno junto à instituição. Então, não basta você ir até a instituição e simplesmente doar. Você precisa estar envolvido em alguma atividade para que seja aceito como atividade complementar. Exceto, claro, no caso de doação de sangue. Aí temos a produção acadêmica, que também computa 10 horas. O que seriam essas atividades voltadas à produção acadêmica? São artigos publicados em jornal ou revistas, onde você, aluno, terá de ter feito esta atividade. Nesse caso, o que será utilizado como comprovante? O próprio artigo digitalizado, onde deve constar o nome do veículo, ou seja, a mídia onde foi publicado esse artigo ou esse trabalho, com o nome do autor, ou seja, o seu nome, aluno, e a data da publicação. Assim, será aceito como atividade complementar. Temos também o caso das visitas às instituições, que computam 10 horas também. O que seriam essas visitas? Tem o objetivo de conhecer o trabalho da instituição. Incluem escola modelo, creches, berçários, SESI, SESC, SENAC, SENAI, ONGs com assistência educacional, laboratórios de pedagogia, hospitais e clubes com brinquedoteca. Então, você, aluno, vai fazer essa visita à instituição sempre com um olhar voltado ao curso que você escolheu, ao conteúdo que você vem trabalhando no decorrer desse curso, para que você consiga fazer uma associação entre tudo que você está estudando e aquela atividade que você optou em realizar. Nesse caso, será utilizado como comprovante uma declaração da instituição em papel timbrado, assinado e carimbado. Aí temos também a opção leituras, que computam 10 horas. São leituras de livros, materiais publicados em jornal, revistas e artigos referentes ao seu curso. Então, no caso da leitura, também é muito importante que você escolha uma leitura que tenha uma correlação ao curso que você escolheu, para que você consiga ter uma maior eficácia na realização dessa atividade. Nesse caso, o que utilizaremos como comprovante? É a digitalização da capa do livro ou da capa da revista e do próprio artigo, em que conste o nome da revista e a data. Então, nesse caso da revista, você precisa utilizar como comprovante onde aparece o nome do artigo que você vai discorrer na sua atividade, com o nome da revista e a data. No caso de jornal, o comprovante será a cópia do artigo, onde também conste o nome do jornal e a data de publicação desse jornal. Isso é de suma importância. Temos também as participações em fóruns, que computam 10 horas. O que são essas participações em fóruns? Você está cursando determinadas disciplinas dentro daquele semestre. No período em que a disciplina encontra-se em vigência, você tem dentro da plataforma um local, o fórum de discussão, onde você vai discorrer acerca do tema que o professor escolheu dentro daquele fórum de discussão. Então, durante aquele período, você participa do fórum de discussão e você pode utilizar posteriormente como atividade complementar. Como é feito isso? Essa comprovação. Você entra no fórum que você participou, printa a sua participação e utiliza esse print como comprovante da atividade complementar. Nesse caso, eu ressalto que quando você for redigir o relatório, é importante que você não copie a mesma citação que você fez lá no comentário do fórum. Então, você vai utilizar o comentário do fórum como comprovante, porém, na hora de redigir o relatório, você vai escrever uma associação crítica do que
contribuiu na sua formação aquela participação discorrendo acerca daquele tema que o professor inseriu naquele momento. Temos também a atividade brinquedoteca, que computam 20 horas. A brinquedoteca é uma atividade realizada dentro do seu polo, então participou da brinquedoteca no seu polo, você vai receber um certificado que o próprio polo vai te entregar e você utiliza como comprovante da atividade complementar. Cursos extracurriculares também valem 20 horas, são cursos de línguas, extensão, treinamento e demais cursos correlacionados a esses exemplos que acabei de dar, que venham agregar valor e conhecimento em sua área. Você utiliza como comprovante dos cursos extracurriculares o certificado de conclusão, ou seja, não serão aceitos apenas cursos concluídos, só serão aceitos cursos concluídos, não são válidos boletos, atestados de matrícula e comprovantes de inscrição. Então, nesse caso, só para ressaltar, você precisa ter concluído o seu curso extracurricular para que utilize como atividade complementar. Lembrando que, para que você utilize o curso extracurricular como atividade complementar, você tem que ter iniciado esse curso após a sua iniciação na instituição. Temos também a atividade de extensão comunitária no polo de apoio, que computam 20 horas. Essas atividades também são realizadas no polo e o comprovante é o certificado emitido pelo polo. Estágios serão aceitos, porém, somente para os cursos de gestão, que valem 20 horas. Então, o aluno opta em realizar um estágio, ele realiza esse estágio, ao final do semestre, ele pode encaminhar como atividade complementar e o comprovante que ele vai utilizar é um contrato que ele recebe na instituição ou na empresa que ele optou em realizar esse estágio. Bom, a computação e a avaliação das atividades. Realizar atividades de forma bem diversificada, diante de tantos exemplos que demos, para atingir os objetivos, agregando conhecimento e enriquecendo sua formação acadêmica. A aceitação ou não das atividades realizadas ocorre após a análise dos relatórios ou resumos junto aos comprovantes. Durante o período letivo, seguindo o calendário, você poderá postar as suas atividades e os seus comprovantes no ambiente eletrônico. Então, você posta a sua atividade dentro daquele período, de acordo com o calendário. O tutor presencial valida a sua atividade e entrega em ambiente eletrônico. Analisa o comprovante postado com o original e libera para correção. Então, é muito importante que você siga essa ordem. Vale ressaltar que cada atividade realizada deve ter, além do comprovante anexado, também o seu registro em forma de relatório ou resumo sobre a atividade, contendo uma conclusão crítica reflexiva, estabelecendo a relação entre a atividade e sua área de opção, e indicando qual foi a contribuição da mesma para a sua formação acadêmica. Então, é de suma importância que você cite no seu relatório o que agregou aquela atividade à sua vida acadêmica, profissional e até pessoal. Todos os relatórios e resumos devem ser de sua autoria, aluno. Utilização de textos e trechos da internet podem ser utilizados como citações, desde que estas sejam interpretadas e explicadas, caso contrário, serão anuladas. Todas as atividades deverão ser compatíveis com a vigência de matrícula do aluno, ou seja, realizar a atividade após a sua matrícula na instituição. Os comprovantes a serem apresentados no polo de apoio presencial devem ser os comprovantes originais. Atividades intrínsecas à sua
atividade profissional realizadas em atendimento a ela não configuram atividades complementares. Ou seja, qualquer atividade que você fizer relacionado ao seu trabalho, que você seja remunerado por isso, não será aceito como atividade complementar. Atividades inerentes a funções materna, paterna, não serão aceitas também como atividades complementares. Por exemplo, levar o filho ao médico, participação em festinha na escola ou demais eventos não serão aceitas. Trabalhos com relatórios iguais aos de outros colegas também não serão aceitas. Nas participações de fórum, como já dito anteriormente, o seu texto no relatório terá de ser diferente do texto da sua participação no fórum e não serão aceitos comprovantes que não estejam previstos neste manual. Também não serão aceitos comprovantes que apresentem apenas assinatura, sem carimbo e sem nome da instituição, sem data e sem especificação da atividade realizada pelo aluno. Não serão aceitos fotos, exceto naquele caso dos patrimônios culturais. Não serão aceitos redações, capas de CDs, folhetos, folders. Não serão aceitos prints de telas, onde não apareçam o endereço do site ou título da atividade e data. Não serão aceitos recortes de jornais e revistas, onde não apareça o nome do veículo e a data. Capas de revistas, em que não apareçam título dos artigos referente à leitura. Bem, as atividades complementares, elas podem ser realizadas desde o primeiro período letivo e em todo o decorrer do curso. Lembrando que você tem um número determinado de atividades complementares para cumprir até o final do seu curso. Dentro de cada semestre, você tem um período de início e término de postagem. Então, você irá postar a cada semestre o número de atividades que você consegue, desde que ao final do curso você totalize para que consiga cumprir o que foi exigido. Você irá postar as suas atividades através do link http://trabalhosacademicos.unip.br/atividades complementares. Caso tenha alguma dúvida em relação à carga horária, à validade das atividades e formas de comprovação, entre em contato com o seu tutor à distância pelo telefone 0800 010 9000 ou através da Central de Atendimento ao Aluno, que é http://atendimento.unip.br/alunos/autenticação sem o tio e sem a cedilha. Espero ter ajudado na realização das atividades complementares. Obrigada e até a próxima.